queridos irmãos. Se os irmãos fossem visitar os Estados Unidos, se fossem dirigir de carro da costa oeste dos Estados Unidos em direção à costa leste, vocês iriam passar os Rocky Mountains. Seguramente e provavelmente no meio do país seria um trajeto. Passa Colorado e tem um dos túneis mais extensos no mundo, passando aquele trajeto debaixo das montanhas, altas montanhas dos Rockies. Aquela parte se chama a divisória continental, ou seja, no mapa, toda a água, se essa água é de um nascente, vertente, até derretendo, a neve derretendo, toda a água que acaba indo para o mar no lado oeste dos Estados Unidos acaba no Oceano Pacífico, e toda a água que derrete ou tem um nascente e vertente no lado leste daquela divisória acaba no Oceano Atlântico. Eu não sei o termo, se chama watershed. Watershed. Em outras palavras em inglês, watershed. A água cai, ou nesse lado lá, vai para o oceano distinto. O Google falou que isso se chama bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica. Então, eu acho que tem um watershed teológico que separe as posições pré, meso, pós, pré-ira. E esse watershed teológico tem tudo a ver com um assunto. Então, esse vídeo vai ser uma tentativa minha de esclarecer esse watershed, esse conceito das escrituras, essa posição. O que é essa watershed? É o seguinte: é o dia do Senhor. Agora, se eu falasse o dia do Senhor com o artigo O minúscula, seria o sábado, né, pelas escrituras. Tá, o dia do Senhor. Agora, se eu usasse no meio de uma sentença o letra maiúscula, os tradutores deviam ter, cada vez que está falando não do sábado, mas sim do dia do Senhor, devia ser o artigo letra maiúscula, porque se refere a um dia, o dia do Senhor. Eu vou tentar só colocar algumas passagens da palavra de Deus que se referem a esse dia. Então, nós vamos ler várias passagens aqui. Eu sei que os irmãos poderiam também ler essas passagens, mas eu tenho um propósito em tudo isso, que depois eu acho que fica mais claro. Eu vou começar a ler do profeta Isaías, no capítulo 24, começando com o versículo 21. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura e os reis da terra sobre a terra. E serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. E então, perante os seus anciãos, haverá glória. Eu já falei desse assunto, queridos, mas os discípulos queriam saber qual era o sinal da volta do Filho do Homem. Ele deu um sinal para eles. Ele falou, nem um sinal dará, essa é uma geração perverso que deseja um sinal, nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas, que ficou no peixe, né, durante os 3 dias. Tudo bem.
Mas aí no final ele falou, mas esse dia que eu voltar, algo vai acontecer, vocês precisam de um sinal, o sinal vai ser o sol vai se apagar. O sol vai apagar. Eles estão brincando no superfície solar agora com raio laser. O diabo, ele tem esse reinado dele, esse sistema solar nosso, esse pequenininho. Veja o vídeo sobre as estrelas. Esse pequena sistema solar, o Sol, Terra, Plutão, Netuno, Saturno. Esse pequeno lugar é o reinozinho dele, de Lúcifer, até ele for esmagado e torturado para toda a eternidade. Então ele está mexendo no Sol, ele está causando erupções, ele vai causar um kill shot, que vai jogar o mundo num apagão. Qual vai ser o terror quando o Sol, Deus mexer no Sol? Não vai ser uma erupção solar, vai ser que ele apaga o Sol, e assim a Lua se torna escura, quando o Sol for apagado. Então, essa passagem em Isaías fala da lua sendo escurecido. Sofonias, 1º capítulo, versículos 14 e 18. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Devia ser artigo grande, do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação. Aquele dia, qual dia? O dia do Senhor. Indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, deve ser todas as letras maiúsculas, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Queridos, o dia do Senhor é isso? Quando ele começa a interferir no assunto dos últimos dias, é a ira dele. Graças a Deus, não estamos aqui para a ira dele. Mas, irmãos, quem prevalece a maior parte dos 7 anos é a trindade infernal e seus cônjuges. Estão me ouvindo, irmãos? Por exemplo, o anticristo se coloca no templo no meio dos 7 anos e se coloca como Deus. E se você coloca o dia do Senhor no início dos 7 anos, a 70ª semana de Daniel, você coloca aí e tira a igreja, porque antes do dia do Senhor, você tira a igreja. Irmãos, essa é a ira de Deus com o anticristo lá, tudo cheio de si. Irmãos, escute o dia do Senhor, sinfonias. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, porque ele vai apagar o sol. Dia de nuvens e dessas trevas, dia de trombeta, soar a trombeta para o quê? O arrebatamento, que irá ser antecipado. Antes do arrebatamento acontecerá o quê? A ressurreição dos mortos. Paulo falou, nós não iremos ser arrebatados antes que os mortos sejam receberem seus corpos novos. Dia de trombeta e de alarido contra cidades fortes, contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos. Deus, quando ele começa a se irar,
Não tem essa brincadeira não, do anticristo vai ter que aceitar minha não, acabou, irmãos. Quando o dia do Senhor chega, acabou a brincadeira da trindade infernal. E angustiarei, Deus irá angustiar os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó. E a sua carne como esterco, nem a sua prata, prata, teologia da prosperidade, prata, ouro, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Irmãos, eu creio que o dia do Senhor começa com o sétimo selo. O sexto selo, para mim, é o arrebatamento da igreja. O sétimo selo começa o dia do Senhor, e o dia do Senhor não é um dia de 24 horas, irmãos. Nós sabemos que todo mundo que tem a marca da besta, durante o dia do Senhor, terá uma ferida, e Apocalipse fala bem claro, essa ferida vai durar 5 meses. Então é um dia, não de 24 horas, é um dia extenso, irmãos, da fúria do Senhor contra todo ser humano que não se arrependeu dos seus pecados. Vamos para Isaías capítulo 13. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a uma grande povo, a voz do rebuliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os seus instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Uivai, porque, letra maiúscula, o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso com assolação. Irmãos, deixem-me interpretar isso um pouquinho. Ele acabou de falar do arrebatamento. Ele está revezando as tropas, os que conquistaram o sistema, que não cederam, que não aceitaram a marca, mesmo que era a morte, mesmo que fugiu para os matos em todo o globo, fugindo da raia do diabo. Aliás, se aqueles dias não fossem abreviados por causa de nossos eleitos, ninguém sobreviveria. Vai ser terrível isso, porque se chama a grande tribulação, que será abreviado por causa da igreja de Jesus Cristo. Então ele está falando aqui que ele está com suas tropas. Nós fomos arrebatados, agora vai começar a ira dele para a duração da 70ª semana de Daniel. Sabemos que parte disso dura 5 meses. Então ele acabou de revezar as tropas. Versículo 7. Pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais.
as taças, trombetas de Apocalipse, irmãos. Muitos queridos irmãos, eu amo tanto os irmãos que não concordam com a minha posição. Mas, irmãos, eles tiram a igreja no capítulo 3 de Apocalipse. E eu fico coçando a cabeça. O quê? Por que tirar a igreja? É como tirar um soldado do campo antes da batalha final? Eu lembro aquela música. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar. Não, a igreja hoje está cantando: eu quero subir com Cristo, esse mundo escapar, com inflação e com injustiça não estar mais presente aqui. Na luz da história da igreja, que por séculos, para dizer: eu aceito Cristo no meu coração, eu vou viver por Ele, Ele vai ser o meu Senhor, era assinar o atestado de óbito em branco. Não sabia se ia morrer fervido em óleo, crucificado, devorado por animais. Só sabia que ia morrer, só não sabia quando e como. Irmãos, a história da igreja de Jesus Cristo é asfaltada com sangue dos fiéis. E agora essa geração quer escapar de todo esse sofrimento que virá. Quer escapar? Vamos voltar para aqui, versículo 8. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, seu rosto será rosto flamejante. Isso é a ira de Deus. Nós não estamos aqui para a ira do Senhor. Não estamos aqui quando as pedras que pesam 25, 50 quilos caem sobre os homens, eles não morrem, só amaldiçoam mais a Deus por causa da dor. O dia do Senhor, irmãos, ninguém quer estar. Não para o dia do Senhor. Versículo 9. Eis que o dia do Senhor vem horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Irmão, se você coloca o dia do Senhor no início dos 7 anos, quem está prevalecendo é o anticristo, o falso profeta, Satanás. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá a nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Por quê? Durante a ira do Senhor, o sol terá sido apagado, e a lua que reflete o sol não dará a luz. Vai ser escuridão, trevas, dor. A ira do Cordeiro, a ira de Deus. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, farei cessar a arrogância. Eu sou Deus no lugar santo. Eles estão matando cordeirinhos, vamos matar eles, os judeus. Qualquer um que não tenha marca, mata. Pode matar. E não ser acusado por assassinato. Aliás, se você matar
pessoas que não têm minha marca, você está fazendo um favor para mim. Eu não tenho que buscar com drones e outras formas de pegar essas pessoas que estão nos matos fugindo. Eles nem são gente, nem são animais. Pode matá-los. E versículo 11: visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro. Um homem mais precioso do que o ouro puro. Hoje em dia é tudo sobre ouro. E mais raro do que ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá do lugar. Porque quando o dia do Senhor chega e ele apagar o sol, que também vai apagar a lua que reflete o sol, irá causar um terremoto global. Irmãos, os terremotos que estão acontecendo agora e vão acontecer muito mais, especialmente quando detonarem o kill shock, vai ter terremotos em todo o planeta. Essa não é terremoto de Deus. O terremoto do Senhor, esse mundo faz isso. E soltará das entranhas os corpos dos redimidos de todos os tempos. E instantaneamente nós que somos vivos seremos arrebatados. Pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos Exércitos, por causa do dia da sua ardente ira. Você lê isso e você pode imaginar nessa cena do dia do Senhor, o anticristo entrando no lugar santo, se colocando como Deus. Não, se ele está fazendo isso, o anticristo está fazendo isso, é que não chegou o dia do Senhor ainda. E cada um será como a corça que foge, como a velha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo que for achado será traspassado, todo que for apanhado cairá a espada, e suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e a mulher de cada um violada. Irmãos, é tribulação. Isso porque eu digo, irmãos, se prepare para fugir da raia. Não fica, espera que não sofro por... Faça preparação. Se ainda você não se preparou para essa raia do diabo, irmãos, assista aquele vídeo, preparações práticas. Irmãos, eu usei naquele vídeo situação de, por exemplo, São Paulo. Uma família morando no 12º andar, não me lembro o que eu falei, de um apartamento, edifício de apartamentos. Se os fios estão 5 quadras distantes, provavelmente quando o apagão acontecer, nunca mais verão os filhos, irmãos. Porque o apagão vai colocar tudo em anarquia imediato. Faça preparo. Fica ligado nesse canal. Fica ligado em site A Noiva Triunfante. Eu coloquei lá no início, para a página inicial, o estado atual do Sol. Quando você vê aqueles quadros se tornarem vermelhos, é que algo bem grande aconteceu. Clique naquela imagem, você vai ver os gráficos providenciados, fornecidos pelo NASA. E eu também, se eu ainda estou com vida, eu colocarei um anúncio elevando os alertas Noiva Triunfante, ambos os alertas no lugar máximo. Foge! Você tem algumas horas para fugir. Talvez 15, 17 horas por aí. Não sei. Não espera até o 16ª hora para fugir de São Paulo. Fuja antes. Tem espaço para vocês fugirem.
Você não tem que fugir agora. Não fuja agora, irmãos, não é a hora. Mas quando chegar a hora, não demore. Não volte atrás. Pega a sua família, vai para algum lugar. Talvez seria bom fazer um passeio, num domingo à tarde, uma coisa assim com a família. Olha, irmãos, vamos estabelecer esse lugar perto desse riacho aqui, esse vertente, e a gente vai se encontrar aqui. Talvez você leve meses para chegar nesse ponto depois que a anarquia comece, mas chega aqui que a gente vai estar aqui. Coisas práticas, irmãos. Versículo 17. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Puxa, E os seus arcos despedaçarão os jovens e não se compadecerão do fruto do ventre, o seu óleo não poupará os filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus se transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais. E ali habitarão os avestruzes e os sátiros pularão ali. E as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Irmãos, o dia do Senhor vai ser coisa feia. Irmãos, eu tenho outras passagens que eu tinha que ler de Jeremias. Tantas outras passagens em Isaías, Ezequiel. Acho que eu vou pôr isso em outro vídeo, porque esse vídeo eu estou vendo está ficando muito longo. Então eu vou terminar lendo um pouco do Apocalipse capítulo 6. Irmãos, eu falei para os irmãos, queridos irmãos, que eu creio que o arrebatamento acontece entre o sexto e o sétimo selo, antes que o dia do Senhor começa com o sétimo selo. O dia do Senhor começa com o sétimo selo. Não leia Apocalipse, queridos. Um erro que eu cometia era, eu pegava Apocalipse, eu começava a ler no primeiro capítulo e fui lendo como um livro. Aí o Senhor me revelou um dia, não. Por exemplo, pega capítulos 8 e 16 e compare. É a mesma coisa, irmãos. É como mais detalhes de uma coisa que aí foi que eu entendi. Num jogo de futebol, quando há um gol, mas um gol que ficou, talvez o goleiro defendeu e não sabe se a bola entrou para dentro, o que eles fazem? Pega a câmera 2, veja naquele ângulo. Câmera 5, veja naquele ângulo. A bola entrou ou não entrou? Apocalipse é assim, irmãos. São diferentes aspectos da mesma coisa. Então não leia 1, 2, 3 até 22. Peça que o Espírito Santo revela. Isso tem a ver isso. Quando foi que eu entendi que o dia do Senhor começa com o sétimo selo? Tudo encaixou. Essas passagens que acabei de ler sobre o dia do Senhor. Será o dia da sua fúria. Não vai ter anticristo prevalecendo, forçando todo mundo a ter a marca com a ira de Deus? Entendi. Então vamos ler em Apocalipse capítulo 6, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis
que houve um grande tremor de terra. É o dia do Senhor, o dia da sua ira. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, irmãos. Essas vão ser asteroides, não estrelas. Você lê o vídeo sobre estrelas, você nunca vai mais ler essa passagem pensando naquilo. As estrelas são o que sobrou do sol. Quando Deus dá um no sol, e ela, todas essas pedras de 50 quilos vão ser asteroides caindo sobre a terra como uma figueira. Então, o que fala aqui? As estrelas do céu caíram sobre a terra. Tem que entender, irmãos, que quando João, o apóstolo, ele era pescador, ele não era astrólogo, coisa assim, né? Ele viu esses troços, ele falou, as estrelas, não eram estrelas, eram faíscas de luz, mas era asteroides que sobreviveram à explosão solar causada por Deus. Tudo bem. Versículo 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. O que quer dizer isso? Um terremoto global, irmãos. É a ressurreição dos mortos. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o, letra maiúscula, grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Se você ler em capítulo 12, 13, 14, sobre a marca da besta, aqueles que aceitam a marca da besta receberão essa fúria. Irmãos, o dia do Senhor é o dia da sua fúria, e acontece algum. Veja o vídeo sobre o cronograma. E eu explico as 4 posições principais: pré, meso, pós. E a minha posição pessoal, o sétimo céu é o dia do Senhor. Nós somos arrebatados antes do dia do Senhor, antes do dia da sua ira. Alguma hora, isso porque não sabemos o dia ou a hora, mas será alguma hora na segunda parte da 70ª semana de Daniel. Mas veja aquele gráfico e analisa o gráfico em luz da palavra de Deus, e vê se não faz sentido tirar a igreja depois do 6º céu. Queridos irmãos, eu não estou aqui para argumentar. Aliás, isso porque eu gosto desse formato. Se eu estivesse conduzindo um seminário, teria um irmão ou outro, mas esse versículo, e aquele versículo, como podemos ler esse versículo, aquilo, ou isso não pode... E estaria perdido no mato teológico. Não, esse vídeo é do meu coração para o teu coração. Querido irmão, se você ainda está assistindo isso, se você já não desligou esse vídeo, quero ter uma palavra de oração contigo. Essa tem sido a razão porque eu tenho com tanto afinco organizado esse site, pago esse site, preparado esses centenas de vídeos. Eu tenho um peso na alma.
Esse peso se intensificou quando um pastor que eu tenho autoestima, admiração, era mais, na época era mais chegado do que o meu irmão, facilmente isso. Eu estava falando sobre esse assunto, ele ficava tão irritado. Pastor, nós vamos ser arrebatados. O senhor quer ficar? O senhor que fica. A gente vai embora. E tudo isso. Eu falei, mas e a marca da besta? E eu falava sobre a marca da besta. E um dia esse pastor ficou tão zangado comigo que falou, pastor, eu não estou nem aí para com a marca da besta. Eu estou vendo o meu povo precisando agora de Jesus. Eu não estou nem aí para a marca da besta. Aceita, não faz mal, não faz diferença. É um sistema econômico. E eu... Foi aí que caiu a ficha. O meu povo está enganado. Profetas que falam das suas próprias imaginações não falam da palavra. Irmãos, a palavra nunca engana. Foi aí que eu comecei um zelo para tentar tudo que eu posso alertar o povo brasileiro. Quando o meu livro A Noiva Triunfante foi publicado, foi um milagre. Que não foi um milagre, irmãos. Que a editora Esperança pegou aquele livro e aceitou publicar aquele livro. Foi um milagre do Senhor, porque para mim, que eu saiba, era o único livro no mercado do Brasil que não argumentava a favor da posição pré-tribulacionalista. Então, para a editora, eu acho que a editora sofreu por ter aceito publicar aquele livro. Porque eles que publicaram, né? Não tive nada a ver, a não ser a capa. Eu falei, eu queria aquela capa, e eu já expliquei em outro vídeo que eu acho que eu errei na capa. Eu tentei mostrar a estátua da liberdade trincada, prestes a cair. E os trincos ficaram muito miudinhos. Então parece que eu estava dizendo, a noiva triunfante. Tudo bem. Mas irmãos, desde aquele tempo eu tentei com tudo alertar o povo brasileiro. Povo querido, milhões e dezenas de milhões de crentes nascidos de novo, com o Espírito Santo, irmãos, e não estão se preparando. Então caiu a ficha que barbaridade, o diabo vai poder fazer a cabeça de muitos desses. Eles terão ouvido toda a sua vida, não estaremos aqui para sofrimento, não, esse para pré-tribulacionalista. E não estão se preparando para a fúria do diabo. Não estamos aqui para a fúria do Senhor. Ele vai nos tirar daqui antes da sua fúria. Agora a fúria do diabo, irmãos, estaremos aqui. Está se preparando. Quero ter uma palavra de oração com o querido irmão. Irmãos, e também tem tantas outras passagens, eu não sei. Acho que eu vou fazer outro vídeo. Aí só assiste se você quer as outras passagens que eu estava preparado para ler sobre o dia do Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que Tu toque o coração de cada irmão, cada irmã que esteja assistindo esse vídeo agora. Abre o entendimento, que eles possam ver que a Tua palavra é tão clara, quando não é distorcida por seres humanos, teólogos, PhDs. A Tua palavra é tão clara, tão simples. A Tua palavra ensina que nos últimos dias irá ter sofrimento tamanho que todo outro sofrimento vai parecer ser tão menos intenso
vai ser terrível. E o teu povo está seguindo vozes que vão os conduzir para tempos terríveis e talvez vão vacilar na fé. A tua palavra falou até os eleitos serão enganados, se possível. Pai, que esse querido irmão ou irmã que esteja me assistindo agora, sinta agora a voz do teu Espírito Santo, não a minha voz, a voz do teu Espírito Santo, revelando verdade. Em nome de Jesus. Queridos, verdade não tem versões. Não tem versão ampliada, versão grátis, versão pastor sei lá o que, versão... A verdade é um só. Ou o que eu acabei de falar é verdade, ou não é. Simples. Você deve fazer seu próprio estudo na palavra. Foi assim que Deus falou comigo. Quando eu parei de passar o que eu lia na palavra de Deus através de filtros humanos, teologia humana, simplesmente lia a palavra. Foi aí que a grande tribulação é contra Israel e a sua descendência. Capítulo 12 de Apocalipse. Finalzinho de capítulo 12 de Apocalipse. Os que guardam os mandamentos do Senhor e mantêm-se fiéis a Jesus. É a igreja. A fúria, a grande tribulação é contra Israel e a igreja. Seja mais que vencedor em nome de Jesus.